Você já ouviu falar de funil de marketing, funil de vendas? Entenda nesse vídeo como esse conceito pode te ajudar a vender muito mais na sua academia. Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas, eu sou o diretor do Next Fit. E como falei, nesse vídeo a gente vai aprender o que é esse tal funil de marketing, funil de aquisição, funil de vendas e como que entender ele faz você vender muito mais. Como que eu uso na prática um funil de vendas. E vamos até falar quais tipos de conteúdo e tipos de argumentação você usa em cada fase do funil para conseguir multiplicar as suas vendas. Mas se essa é a primeira vez que a gente se vê por aqui, eu convido você para se inscrever, ativar o sininho, porque dessa forma você recebe semanalmente os nossos novos conteúdos que ajudam a sua academia, estúdio ou box a subirem de nível. Bom, de forma simplificada, o funil de venda possui 3 etapas. A fase de aprendizado e reconhecimento do problema, a etapa de consideração da compra e a etapa de decisão da compra. Ao entender o seu funil, você consegue gerar conteúdos para cada etapa do funil. E o que acontece, eu vejo muito na prática, é algumas academias fazendo conteúdo para somente uma parte do funil, porque elas não entendem que elas estão comunicando só com essa parte do funil. Em cada parte do funil, a gente tem um X de potenciais clientes. Ou seja, se você focar só na parte de decisão de compra, que é o que a maioria faz, né? A maioria das pessoas fazem postagens, fazem anúncios focado no final do funil, que é o pessoal que está na decisão de compra, você acaba tendo um escopo limitado de potenciais clientes, porque só existe um volume específico aqui. Muitas vezes você tem que gerar conteúdos, você tem que fazer anúncios de meio e de topo de funil, de modo que você atinja pessoas diferentes, que estão em etapas diferentes da jornada de compra. Inclusive, o livro Sales Machine traz uma pesquisa muito interessante que mostra que menos de 10% dos potenciais clientes eles estão de fato preparados para comprar. Então você tem que sim aprender a gerar conteúdo, aprender a gerar argumentação lá na recepção, aprender a fazer postagens nas suas redes sociais, no topo e meio de funil, para fazer o que a gente chama de nutrição do teu potencial cliente, ou seja, você vai preparando ele para um momento de compra. Então você vai gerar um conteúdo para o topo de funil, para essa pessoa, depois você vai impactar ela com conteúdo de meio de funil e por fim você impacta ela com conteúdo final de funil e faz a conversão, ou seja, faz ele comprar o seu serviço. Mas vamos dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro. A primeira fase do funil é a parte de reconhecimento ou aprendizado do problema. Vamos supor que uma pessoa chamada Paula vive reclamando para os colegas, para os amigos que está cansada, que apesar de dormir, não sente energia suficiente durante o dia. Eu e você sabemos que isso pode ser falta de atividade física, mas a Paula, ela não sabe. Então ela tá lá no Instagram dela, rolando a timeline vendo notícias, quando de repente ela é impactada com um anúncio seu que diz o seguinte: você está se sentindo cansada, o sono parece que não está rendendo, você precisa de atividade física. E aí você explica tecnicamente por que a atividade física é muito boa para fazer a pessoa dormir melhor e se sentir mais disposta durante o dia. Veja, eu tive que explicar para Paula que o problema dela é ligado com a atividade física. A Paula não é obrigada a saber disso, a maioria das pessoas não sabe disso. Você, como um profissional do fitness, é óbvio que sabe. Talvez você ache até estranho que a pessoa não saiba isso, mas de fato a maioria das pessoas não sabe, ou pelo menos não tem uma boa explicação do porquê. E se a pessoa não é convencida de algo, ela não acredita. Veja, aqui nós geramos um conteúdo para topo de funil, para pessoas aprenderem e reconhecerem o problema. Dando outro exemplo sobre aprendizado, sobre reconhecimento do problema, seria a questão postural. Muitas pessoas têm uma postura errada e nem sabem que está errada. Muitas pessoas sentem dor e acham que isso é normal. Então você pode fazer postagem falando sobre os principais tipos de patologias, como que a atividade física pode ajudar a resolver elas. Você pode fazer postagens falando da autoestima, como que a autoestima ajuda no teu dia a dia, no trabalho, nos estudos, na vida como um todo. Enfim, você sabe dos problemas dos seus alunos melhores do que ninguém. Basta falar sobre eles e fazer essa ligação com o seu serviço. Como que o seu serviço ajuda a resolver esses problemas. Aqui nós estamos educando o mercado, educando seus potenciais clientes. E a segunda fase do funil é consideração da compra. O aluno ele já entende o problema porque você já educou ele, você já informou ele, porém ele ainda não foi convencido. Muitas pessoas vão entender o problema, mas ainda vão ficar na zona de conforto, na zona da comodidade. Então ela sabe que ela tem problema, mas você precisa dar aquele empurrãozinho final. Então aqui você começa a gerar conteúdos, fazer postagens e argumentações mais voltadas para os benefícios do seu serviço ou do seu produto. Então postagens do tipo:
5 motivos para começar a praticar atividade física hoje. Depoimentos de clientes que tinham uma patologia X e conseguiram resolver com X meses treinando com você. Coisas desse tipo. Aqui o fio da meada é, o aluno já entende o problema, ele está cogitando, ele está pensando, ele está considerando se deve comprar ou não. Aqui você foca em convencimento. E a última etapa do funil é decisão de compra. É quando a pessoa ela já entendeu o problema, ela já está convencida que ela tem que fazer atividade física, mas ela ainda não decidiu com quem e nem quando. Então pensa comigo, vamos voltar para o exemplo da Paula. A Paula está tendo um péssimo desempenho no seu trabalho, estava se sentindo cansada, e aí você impactou ela com um conteúdo que explicava que isso podia ser atividade física. Aí ela se convenceu, ela leu a sua explicação, viu que faz sentido, ficou convencida, entrou no seu Instagram ou ligou para a sua academia e vocês falaram dos benefícios, que a atividade física ajuda nisso, naquilo outro. Ela foi convencida a, de fato, fazer atividade física, seja treinar no seu box, no seu estúdio ou na sua academia. Porém, o momento de compra ainda é outro. Então, o que a Paula foi fazer? Ela foi no Google e começou a pesquisar as academias aí da região. Aí entrou no Instagram de um, entrou no Instagram do outro e, de repente, ela começou a comparar você com outra academia. E viu que no Instagram do seu concorrente, ele tinha várias postagens falando dos seus diferenciais. Enquanto na sua, você tinha só postagens de topo e de meio de funil, ou seja, que falavam do problema e falavam para a pessoa praticar atividade física, mas não falavam dos seus diferenciais. Então, nesse momento aqui, você pode até acabar perdendo o cliente que você nutriu para um concorrente se você não tiver postagem, se não tiver comunicação para funil de funil. E aqui nós estamos falando de postagens do tipo: qual é a qualificação do seu time, quantas vidas vocês já impactaram, quantos alunos vocês já tiveram, qual o tamanho da academia, quais são os horários de atendimento e por aí vai. Você tem que falar dos seus diferenciais porque a pessoa já está cogitando com quem ela compra. E também postagens que tentem colocar um senso de urgência na pessoa para ela fechar logo com você. Então, feche comigo até o dia X que você ganha um bônus Y. Eu não gosto de promoção, acho que você tem que dar bônus, então uma avaliação física, uma camiseta. Não acho legal a abordagem de promoção, tá? Então eu te sugiro fazer postagens desse tipo, que falem dos seus diferenciais e também que gerem senso de urgência. Aqui você está convencendo a pessoa a comprar de você e não do seu concorrente. Lembrando que você tem potenciais clientes em todas as fases do funil e você não deve se restringir a comunicar-se somente com uma parte do funil. O que eu geralmente vejo, como falei anteriormente, é as pessoas focando no final do funil. Então as academias ficam falando seus diferenciais, ficam falando que tem X, que tem Y, mas tem muitas pessoas que não entendem do problema, ou seja, topo do funil, ou que não estão considerando a compra ainda, que seria o meio de funil. Então é importante que quando você for fazer um anúncio lá na rádio, colocar um outdoor, criar os scripts de argumentação da sua recepção ou até mesmo fazer postagem no Instagram, você faça uma divisão. Eu vou ter X postagens para topo, X postagens para meio e X postagens para final de funil. Dessa forma, você consegue atingir um espectro muito maior de potenciais clientes, não se restringe àquele 10% que está no final de funil e consegue, consequentemente, vender muito mais. Uma coisa engraçada de trabalhar com funil de vendas é que você vai perceber alguns alunos que estão consumindo conteúdo seus há meses. Então você explicou o problema para ele hoje, mas ele não estava no momento de compra ainda. Então vai passar algum tempo, ele vai ser impactado por outros conteúdos seus talvez, e daqui N meses ele vai virar seu cliente. Então você começa a fazer o que a gente chama de pipeline de venda. Você está nutrindo potenciais novos clientes que não estão no momento de compra, mas você já está educando, se relacionando com eles e lá, daqui a alguns meses, você faz esse fechamento de venda. Inclusive, eu tenho certeza que você já fez parte de algum funil de venda. Provavelmente teve algum problema ou alguma solução que você nem sabia que existia, você foi impactado por algum conteúdo, seja por rede social, seja por televisão, e você pensou: nossa, eu nem sabia que eu tinha esse problema, vou dar uma pesquisada. E você começa a pesquisar, que é a consideração da compra, e de repente você decide comprar. O funil de venda é algo natural, que já aconteceu na prática, e hoje a gente tem uma literatura específica explicando como a gente faz isso de forma mais consciente, de forma mais estratégica. Eu vou ficando por aqui, eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado, que esse conteúdo possa fazer você alavancar suas vendas e ter melhores resultados, e eu vou ficar muito feliz com isso. Aliás, comenta aí embaixo se você já trabalha com funil de venda, se foi interessante para você, te ajudou esse conteúdo. E claro, como sempre, não se esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sininho. E dessa forma, a gente consegue continuar te enviando novos conteúdos para você subir de nível, vender muito mais, faturar muito mais. Até mais, um forte abraço.